Ninguém vai te dominar se você aprender esses 7 truques psicológicos. Os manipuladores não são mais fortes que você. Ele apenas conhece exatamente quais são os seus pontos fracos. Por isso que agora eu vou te entregar estratégias que vão desarmar qualquer manipulador que aparecer na sua frente. Primeira estratégia: mantenha calma quando alguém te provocar. Imagina uma situação em que você tá conversando com alguém e começa a discutir. E no meio da discussão a pessoa olha pra você e diz assim: nossa, você é muito dramática. Quando a gente ouve uma ofensa, qual é a nossa reação? A gente começa a ficar nervosa, agitada, e a gente começa a levantar o tom de voz, ficar nervosa, começa a gritar, começa a se defender. A gente acaba entregando o nosso ponto fraco pro manipulador. Porque o objetivo do manipulador, quando nos provoca, é justamente fazer com que a gente perca o controle. Então, quando ele te chama de dramática e você responde com raiva, brigando, se descontrolando, o que é que ele vai começar a fazer? Ele faz com que você perca o controle. Você, que era a vítima, passa a ficar como desequilibrada e ele, que foi o culpado, passa a ser a pessoa calma, equilibrada e centrada. Então, o objetivo do manipulador é o quê? Tirar o seu domínio próprio, tirar o seu controle. Então, quando você reage com raiva, com violência, você consegue alcançar o objetivo. Então, da próxima vez que alguém olhar pra você e te chamar de dramático, ao invés de você se descontrolar, perder a razão, apenas respira fundo, tenta se acalmar com um tom de voz calmo e tranquilo. Você diz o seguinte: eu não vejo dessa forma. A pessoa tá te chamando de dramática e ao invés de você reagir, você fala: eu não vejo dessa forma. Você desestabiliza completamente a pessoa. Por quê? Porque você não se defende, você não se justifica, você apenas dá o seu ponto de vista e dá a essa pessoa o direito de discordar ou não. É como se você estivesse dizendo pra essa pessoa: olha, não importa a sua opinião, eu sei que eu não sou dramática, eu sei que eu não estou sendo dramática, é meu sentimento, você concorda comigo ou não? Só que você não se justifica, você não explica, você dá poder a você e assim você tira o poder dele. Segunda estratégia: nunca se explique demais. O que acontece? Por exemplo, alguém te chama pra sair e você diz assim: ó, infelizmente hoje eu não posso. Você começa a dizer: ah, eu não posso porque a semana foi muito cansativa, eu tenho muito trabalho pra fazer, eu tenho que dar conta de casa, de comida. Aí você começa a dar um monte de justificativa. Ao invés de você ter parado no infelizmente eu não posso, você começa a tentar justificar. E se a pessoa pergunta por que você não dá muito fundamento, você apenas diz assim: infelizmente, realmente hoje tá difícil, tá apertado. Infelizmente eu não posso. Com educação, com leveza, mas sem dar muita explicação. O que acontece na cabeça da outra pessoa quando você apenas diz que não pode, sem justificar? Você tira da pessoa que vai te manipular argumentos. Porque quando você vai justificando o porquê que você não pode, a outra pessoa, ela vai estar sempre desmerecendo os seus motivos. Ela vai estar sempre querendo dizer que os seus motivos não são bons o suficiente, não são fortes o suficiente. Ela não vai se contentar com não, porque você deu argumento, você deu munição para essa pessoa se justificar, para essa pessoa te contra-atacar. Então, da próxima vez, não dê muito material, não dê muita munição pro manipulador. Quanto mais você vai justificar, mais ele vai questionar os seus argumentos. Terceiro: aprenda a dizer não. Todas as vezes que a gente diz não, parece que existe sempre um sentimento de culpa. Mas esse sentimento de culpa tá ligado lá à nossa infância. Que pra gente ser feliz, receber amor, a gente tinha que estar sempre sendo aquela criança dócil, amável, que diz sim pra tudo, que é sempre boazinha. E a gente cresce, apesar de adultos, a gente tem aquele sentimento de que dizer sim nos faz nos sentir amados. Se a gente disser não, a pessoa vai deixar de nos amar. Então, ao invés da gente dizer não e dizer, poxa, tô dizendo não é porque eu não quero, é porque realmente eu não posso, eu preciso olhar um pouquinho pra mim, é muita coisa pra dar conta. Em vez de a gente ter essa conversa com a gente começa a se sentir culpado e a gente começa a pegar 1 milhão de coisas pra cima da nossa vida que já é tão carregada apenas pra agradar, porque no fundo a gente tem medo de dizer não e perder o amor dessa pessoa. E o que o manipulador faz? Ele sabe da nossa fraqueza. E aí o que ele vai fazer? Quando a gente diz não, ele vai tentar começar a querer negociar. Ele pode usar várias armadilhas. Por exemplo, ele pode começar a usar uma estratégia mais vitimista. Tipo, ninguém faz nada por mim, poxa, sempre é assim, tudo sobra pra mim, ninguém nunca me ajuda, e você começa a ficar se sentindo culpada. E muitos fazem uma coisa que é uma estratégia muito assertiva. Muitos, eles começam a te punir com o quê? Com frieza, com distanciamento. Não, tá bom. Aí a pessoa se afasta de você, a pessoa não está mais disponível para você, mas isso tudo é uma armadilha para que você ceda à chantagem emocional. Você, olha aqui para mim, você tem direito de dizer não. Você tem direito de olhar para você.
Dizer não não é egoísmo. Dizer não é apenas entender que agora você é adulta e que você pode cuidar de muitas pessoas, mas para você cuidar das outras pessoas, você também precisa ter tempo para cuidar de você. Então, se dizer sim é dizer não para você, é dizer não para o que é importante para você sempre, comece a dizer não. Tá cuidando de você. Se liberta disso, tá? Quarto, atrase suas reações. Quando você tá no meio de uma discussão e a outra pessoa fala alguma coisa, por exemplo, você não muda mesmo, você é sempre essa pessoa, você nunca vai sair desse lugar. O que a gente faz? A gente vai pra raiva e a gente começa a se defender, a gente começa a perder o controle. Todas as vezes que a gente perde o controle, a gente sai de certo para errado, a gente sai de vítima e a outra pessoa começa a ser vítima. Então, o poder dos 5 segundos na hora de discussão é o seguinte: quando a outra pessoa te provocar, ao invés de você reagir, pausa, respira 5 segundos. Se você é aquela pessoa que tem a tendência de falar muito, pega um copo com água, bota um gole de água na boca, e enquanto a outra pessoa tá falando, você tá com água na boca, assim, segurando, respirando, pedindo assim a Deus controle. E o que é que vai acontecer? O manipulador não vai ter nada que fazer contra você, porque você não vai estar dando munição para ele, você não vai estar argumento para ele. Ele precisava da sua reação descontrolada para que ele ganhasse razão. Se você não se descontrola, se você manter a razão, ele perde o poder, ele perde a força e para de te manipular. A manipulação dele não vai ter mais efeito sobre você. Quinta, essa é poderosíssima. Numa discussão, faça perguntas ao invés de se defender. Você tá lá, na briga, o sangue começa a esquentar, aí a pessoa olha pra você e fala o seguinte: nossa, você é assim, você sempre tá se fazendo de vítima. Aí o que é que normalmente a gente faz? Não, por quê? E começa a ficar nervosa, aquela coisa toda. Não, você vai dizer o seguinte: bem calma, tá? Você até abaixa o tom de voz. Você olha bem calma pra pessoa, não faz uma cara irônica, faz uma cara tranquila. E olha pra pessoa assim: o que é ser vitimista pra você? Me dá um exemplo que eu tô sendo vitimista. Você tá perguntando o que ele falou. Você tá insistindo na pergunta. Então, ele não pode dizer que você tá sendo irônica, por quê? Porque você está tentando entender o que ele perguntou. E aí ele vai entrar em contradição com a própria pergunta. Porque ele não vai ter argumento. Porque o manipulador, ele tá acostumado a te acusar. E você tá acostumada a se defender. Por quê? Porque lá atrás quando você via uma acusação, quando criança, você é preguiçosa, você é dramática, você é isso, você é aquilo, era como se aquela acusação fosse uma sentença. Só que agora você é adulta, que você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você não precisa ficar se justificando, se matando pra justificar a outra pessoa que você é correta, que você é certa, não. Você sabe quem é a sua identidade. Então, quando você para de entrar nesse clima e apenas responde calmamente, tentando entender o que é que esta pessoa está falando, ele perde completamente a força. E se ele não puder falar nada, ele vai simplesmente ficar nervoso, irritado, porque ele apenas falou uma palavra qualquer solta, sem fundamento, e como você não deu munição, você deixou ele completamente sem reação. 6. Não discuta com quem se faz de vítima. Você já teve uma discussão em que você vai conversar com a pessoa e fala assim: eu não gostei do que você fez. E a outra pessoa que estava errada, ela começa a dizer: é assim mesmo, sempre eu que faço tudo errado, eu sou um lixo, eu sou a pessoa pior do mundo. A pessoa inverte tudo e você que estava se sentindo mal, sai da conversa se sentindo pior, porque a outra pessoa acabou saindo como se fosse a pessoa certa e você com uma pessoa errada, dramática, descontrolada. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. E o que a gente deve fazer numa situação dessa? Se a pessoa tá se fazendo de vítima, ao invés de você entrar naquela tentando justificar, porque a pessoa vai te manipular tanto que ela passa a ser certa e você começa a se sentir culpado. Então, como que você não cai nessa armadilha? Quando a pessoa vier com esse papinho, você diz o seguinte: tá bom, quando você puder me ouvir com respeito, a gente conversa. Não alterou sua voz, não bateu boca, não disse que ela estava errada, não disse que ela estava certa, apenas defendeu o seu ponto de vista, sem se justificar tanto, sem se sacrificar tanto. Aprenda a respeitar o que você pensa e sente. Não é gritando, não é insistindo que vai fazer com que a outra pessoa vai te respeitar. Talvez quanto menos você falar e com mais clareza e calma você falar, vai ser mais fácil a pessoa parar pra te ouvir. 7. Quando alguém mentir, fique em silêncio e encare a pessoa. Sabe quando você tá diante de uma pessoa que tá nítido que ela tá mentindo? Normalmente, o que a gente quer fazer? A gente quer brigar, a gente quer contestar, a gente quer provar.
E quando a gente faz isso, a gente começa a dar material pro manipulador. Como manipulador, a gente não dá muito material. A gente dá respostas curtas e rápidas, porque senão ele vai tentar usar os nossos discursos contra nós mesmos. Então, a pessoa tá lá mentindo, você faz aquela cara assim de paisagem e fica assim, silêncio, calma, controlada. Isso vai deixar a pessoa que tá mentindo totalmente confusa e perdida, porque ela não esperava essa reação, ela esperava um teatro, uma briga, uma confusão. Não, ela tá vendo que tá mentindo e você tá calma, então isso vai começar a fazer com que ela não saiba exatamente o que fazer. É como se você estivesse dizendo pra essa pessoa assim, eu entendi, eu ouvi, mas eu não comprei o que você tá falando e eu não vou me rebaixar ao seu nível. A mensagem é essa, que os patinhos cantando aqui ao redor, esse que é o barulho. É como se você estivesse dizendo assim, eu ouvi, eu entendi, mas eu não comprei sua mentira, sem baixaria, sem confusão, com autoridade apenas. Deixa eu te dizer uma coisa que ninguém nunca te disse. Você não precisa vencer uma briga com o manipulador. Na realidade, o que você precisa é não entrar no jogo dele. Porque na realidade, o manipulador, ele só consegue acessar você porque ele conhece a sua ferida. E a ferida que ele mais usa é o medo que você tem de perder o amor dele e o medo que você tem de se sentir culpada ao dizer não. Mas tenha consciência de uma coisa, o amor saudável, ele sustenta limite. E se esse vídeo tocou em você, eu vou te pedir duas coisas, que você se inscreva no meu canal e você acesse o PDF que tá aqui, gratuito. Eu te dou um verdadeiro manual anti-manipulação. Você vai entender o que é manipulação. Se você está sendo manipulado, a gente tem testes nesse PDF gratuito para você entender se você está sendo manipulada e o que fazer caso você esteja sendo manipulada. E se você gostou desse conteúdo, continua aqui, porque a gente vai estar lançando daqui a pouco a parte 2 de como não ser manipulada. Mas se eu fosse você, eu não perdi esse PDF não. Vai aqui agora e acesse esse PDF poderoso para te ajudar a nunca mais ser manipulada por ninguém. Beijo!